Olá, pessoal! E vamos mais uma correção dessa atividade. Você que está pela primeira vez aqui neste canal, eu peço que você se inscreva no meu canal. Nós temos um grupo do WhatsApp onde temos aulas gratuitas de língua portuguesa e no final desta aula eu vou estar deixando o link para você se inscrever e participar. Nós temos aqui hoje a IDECAM, a banca IDECAM, que tem o edital para a banca, para a prova da APM do Espírito Santo, a Polícia Militar. Então, nós vamos estar estudando hoje as funções do que. Meu nome é Heloísa Ricardo e você pode estar aí toda semana conosco. E também eu peço a você que você me siga lá no Instagram. Vai estar colaborando, vai estar nos ajudando aí, vai estar ajudando o meu canal se inscrevendo e também mandando o link para outros aí. Então vamos aqui. Nós temos, deixa eu pegar aqui primeiro. Então vamos à primeira questão, onde que nós temos escrito assim: ainda sobre o trecho, discorda-se da extensão. Então eu tenho aqui o verbo, olha, discorda-se, né, ó, da extensão. O verbo discorda, ó, quem discorda, discorda de alguma coisa. O verbo aqui pede preposição. Discorda de quê? Ó, da extensão. Esse da aqui é o de. De mais a dá. Tem o de aqui. Quando eu tenho um verbo que pede um complemento e pede auxílio da preposição, olha, preposição, eu sei que esse verbo, ele é um verbo quê? Ele é um verbo transitivo e indireto. O verbo transitivo e indireto, ele pede o complemento com auxílio da preposição. E eu sei que aqui, olha, da extensão é o complemento. Então aqui vai ser o quê? O objeto, olha, o objeto indireto. Discorda de quê? Da extensão. E o ser, nós temos a função do ser. Então vejam só, quando é que eu tenho uma partícula passivadora? Vamos ver aqui a partícula passivadora, nós vamos ver a indeterminação do sujeito aqui também. Então esse verbo nós sabemos que é um verbo transitivo, indireto, precisou do complemento. E eu tenho outro aqui também, já que pedindo a função do ser, vamos colocar uma frase aqui, por exemplo aqui, ó. Comemorou-se. Comemorou-se a vitória, né? Tá aí, jogos, a vitória. Comemorou-se a vitória. Quem comemora, comemora algo, comemora alguma coisa. Tá vendo? Aqui não tem, olha, auxílio de preposição aqui. Comemorou o quê? Então, quando não tem o auxílio da preposição, olha, isso aqui é o quê? É um verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto, ele vai pedir o quê? O complemento direto, que é o objeto direto. Né? Isso comemorou-se o quê? A vitória. Então, a vitória é o quê? É o objeto direto. Olha, eu vou colocar objeto direto. Só que eu tenho C aqui, olha. O que acontece? O objeto direto, ele vira o quê? Sujeito. Ele fica o sujeito, ele vira sujeito. Então vai ser, ó, a vitória comemorou. Foi. A vitória foi comemorada. Comemorou-se a vitória.
A vitória foi comemorada, ó. Termina em ado e ido. Então, não tem o objeto direto, tá vendo? E esse C é o quê? Já que eu tenho esse C aqui, ó, ele é PA, uma partícula apassivadora. O objeto vira sujeito. E eu tenho aqui o C como PA, partícula apassivadora. O C. Porque objeto direto. Esse aqui é objeto indireto. Tá vendo? Quando eu tenho o objeto indireto, aí eu tenho PIS. Aí sim que eu vou ter o quê? O índice é indeterminação do sujeito agente. Então aqui, olha, eu tenho PIS. Por quê? Porque eu tenho verbo transitivo indireto. A função do C aqui, ó, é o índice de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação do sujeito. E aqui, partícula, né, apassivadora. Tá vendo? Aluga-se casa. Casa é alugada. Então, verbo transitivo direto, eu vou ter PA. O verbo transitivo indireto, vou ter o PIS, que é a partícula aí, né? Indeterminação do sujeito, no caso aqui, agente. Que aqui não existe sujeito paciente aqui, ó. Tá vendo? A vitória foi comemorada. Esse aqui nós não temos. Temos esse aqui, que é a indeterminação do sujeito. Ó, nós temos esse. Tem um outro aqui, função do C, outro verbo aqui, vamos colocar, já que estamos vendo a função do C, é o verbo confiar. Vamos ver aqui, ó. Confia-se, né? Função do C. Ó, confia-se em Deus. Confia-se em Deus. Quem confia, confia em. Quem confia, confia em Deus. Então, aqui eu tenho preposição, tá vendo? Como eu tenho preposição, esse verbo aqui é o quê? Ele é um verbo transitivo e indireto. Quem confia, confia em. Verbo transitivo indireto. Se eu tenho verbo transitivo indireto, eu tenho que o objeto indireto. Confia em quem? Em Deus. Então, esse em Deus é o objeto indireto. E o C? O C é o índice de determinação do sujeito, né? Que eu posso colocar aqui. Isso. Então, a função do C, aqui é o elemento que é o índice de indeterminação do sujeito agente. Não tem ele paciente, tem ele agente. A partícula, que está falando aqui, partícula de reflexidade, reflexiva, é quando aquele que você pratica e você recebe. Vamos dizer que você coloca aqui, ó, por exemplo, Carlos se feriu, ele praticou a ação e ele recebeu a ação. Carlos se feriu. Essa aqui nós não temos. Fossilizada. Existe. E essa aqui de realce, eu até posso ter o C como elemento de realce, mas já com verbos assim bem específicos. O C, mas com verbos específicos, não é o caso aqui, porque aqui nós temos o caso do verbo discorda-se, do verbo discordar. Então, correto é a letra B, elemento de indeterminação do sujeito agente. A questão A2, nós temos aqui também é a função do C. Então,
vamos ver aqui. Está pedindo o vocábulo ser, sublinhado no período acima, classifica-se morfologicamente como conjunção subordinativa condicional. Se, eu posso dizer, né? Olha, se você estudar, a condição. Mas aqui, olha, a terapeuta então indagou-se, com tantas compras, aqui não tem mostrando a condição, olha, só você ler. A terapeuta então indagou se com tantas compras as pessoas não estariam querendo preencher mais o vazio dentro delas que o vazio do guarda-roupa. Então vejam só, aqui eu tenho partícula passivadora, é o que nós já vimos. Vamos ver aqui, colocar aqui à frente. Para ser uma condicional, precisa ter uma hipótese. O ser, eu posso dizer que é igual caso, né? Eu posso colocar como é o caso, é mesmo igual a isso, o ser, o caso, e que sempre vai indicar o quê? Uma hipótese. Vai indicar hipótese. Partícula passivadora. Eu já falei aqui em cima sobre a partícula passivadora lá do verbo. Com o verbo, né, que eu tenho lá com o verbo transitivo direto. Na primeira, número 1, já expliquei com o verbo transitivo direto, que é igual, que eu uso o quê? Ado e ido. Ado e ido. O índice de indeterminação do sujeito é com o verbo que nós vimos lá? Nós vimos, olha, com o verbo transitivo indireto. Com o verbo transitivo indireto, mais o que? Mais preposição. Aí eu tenho que saber as preposições, né? Preciso saber as preposições. Depois eu tenho a conjunção integrante. Quando eu tenho conjunção integrante, que não na oração, eu posso trocar a oração inteira, toda ela, por isso. Eu escrevi aqui oração. Oração, que ela vai ser igual a isso. Quando eu posso trocar toda a oração por isso. O pronome reflexivo é quando eu tenho o quê? A reflexidade. Como que eu tenho reflexivo? Eu faço e eu mesmo recebo. Eu pratico a ação e eu recebo a ação. É o exemplo que eu coloquei lá, ó. Carlos cortou-se. Carlos se cortou. Carlos se cortou, eu tenho aqui a voz reflexiva. Ele praticou a ação e ele recebeu a ação. Então, vou colocar, ó, a si mesmo. Então, ele pratica e ele recebe a ação. Volta para ele mesmo. Então, nós, no caso aqui, estamos vendo, olha, a terapeuta então indagou, eu tenho uma oração. Essa oração, outra oração. O C está nessa outra oração. Eu posso trocar? O terapeuta então indagou isso. Ó, o terapeuta indagou isso. Isso, C com tantos. Ó, toda essa oração, ela será da conjunção integrante, porque eu posso trocar esta oração aqui, ó, tirando e colocando por isso. O terapeuta, a terapeuta, né? A terapeuta então indagou isso. Ó, toda ela vai ser, ó, daqui, ó, C com tantas compras, toda ela vai ser a oração integrante, esse C aqui. Então, o caso C aqui está como conjunção integrante, né? Uma conjunção integrante. Gente, nós temos essas duas questões que nós resolvemos. Eu espero que vocês tenham entendido a função do que, né? Como uma partícula passivadora, como conjunção ou como
a indeterminação também, como nós vimos aqui, do sujeito agente. Continue conosco, se inscreva no nosso canal, nós vamos deixar o link dessa aula e também do grupo gratuito do WhatsApp para você estar se inscrevendo e tendo essas aulas. Se você for fazer o curso da Polícia Militar daqui do Espírito Santo, esta é uma grande oportunidade que nós temos aí a banca IDECAM. Muito obrigada.